Boa noite, meus amigos. Obrigada por todos os comentários, pelo compartilhamento. Hoje nós vamos continuar de falar de Maria, e nós temos agora o Dia das Mães, que é o dia da todas as mães Marias, né? E todas elas estão sendo homenageadas nesse dia, no segundo domingo de maio, né? E aí nós vamos falar de Maria, porque ela complementa o grande amor nosso. Então, vamos falar de Maria no sentido de amorosidade e de agradecimento. Eu quero que hoje vocês usem o seu caderninho para anotar as coisas que eu vou dizer. Use seu copo com água para a sua bênção. Receber a bênção de Maria hoje e do Espírito Santo, para que a gente possa melhorar o nosso dia, nossa vida, nossos filhos, e que nós podemos ter paz, né? Então, enquanto eu estou falando, vocês vão lá, pegam sua linha, já está com o seu caderninho aí escrito, para que você escreva alguma coisa importante, o que eu vou falar, que interessa, que tocou seu coração. Antes de mais nada, nós queremos que o Espírito Santo se revele para nós. Sempre pedimos a ajuda ao Espírito Santo, sempre antes de começar nossa live, para que possamos ser bem conduzida e falarmos palavras de fé e de coragem. Então, nesse momento, espero que vocês tenham sua aguinha do lado, comecem a ficar tranquilos, harmoniosos. Nesse momento, não pensem em nada que vocês desejam. Nesse momento, vocês se entreguem a essa energia que eu vou falar, que eu vou dizer para vocês, que vocês vão sentir dentro de vocês. Espírito Santo, venha até nós. Coloque a sua luz dourada através do seu amor, da sua compreensão. Que a água do Divino Espírito Santo ilumine e traga a bênção devida a todas as pessoas que estão aqui presentes. Os problemas que ela tem. Peço que o Espírito Santo entre na casa de vocês e faça a vitória, a bênção que vocês estão precisando. E hoje o Espírito Santo, de uma certa forma, me pediu para falar muito dos problemas que as pessoas estão passando, de muita doença, pessoas que estão descobrindo doenças, parentes, e que hoje eu vou dar essa palavra, pedindo para o Espírito Santo, para que Deus faça o melhor para as pessoas, né? Então, o Espírito Santo disse para mim que falasse sobre essas pessoas. Então, todos os problemas que elas tiverem, saúde, problema com os filhos, principalmente saúde aqui, que ele foi bem colocado aqui para mim. Então, eu peço, pela ação do Espírito Santo, que abra a casa de vocês, que ele seja o intercessor para a sua família, para a pessoa que está doente, que seja o bálsamo de luz. Que ele haja como a cura que precisa ser curada, como a força que precisa ser dada à pessoa, coragem, força, luz para essa pessoa. Que a bênção de Deus seja dada a cada uma delas. E as doenças, o tratamento seja conduzido da melhor forma possível
da melhor situação possível e que ocorra de maneira favorável ao paciente, ao médico que está sendo conduzido. O Espírito Santo diz para nós que nós não sabemos nada, de uma certa forma. A gente acha que conhece tudo, acha que entende de tudo. O que estudamos, lemos, observamos, mas nós temos uma pequena parte de uma pequena verdade. A verdade absoluta, a verdade que todo mundo quer saber, a verdade está em Deus. Então nós não temos, nós temos o sopro do Divino, o Espírito Santo, que cai entre nós, que dá força para nós. A nossa Mãe Maria, que nos protege, aos arcanjos, anjos, que nos ajudam nas horas mais sérias e mais graves. Então, nós não podemos acreditar que sabemos tudo e somos poderosos. Somos filhos de Deus e merecemos bênçãos e glórias. E também temos que dar bênçãos e glórias a Deus e ao Espírito Santo e à grande Mãe Maria. Maria não é falada muito na Bíblia, é mais uma fala mais de Jesus. Como Maria é um personagem que está diretamente ligado a Jesus, mas de uma maneira muito íntima, muito no caminho dele, é como ele se confundia mãe e filho. E ele se referia à mãe como mulher. Não porque não achava que ela não fosse sua mãe, mas ela era uma mulher e ela estava ali do lado dele, acompanhando a estrada, o caminho, em silêncio. Então, poucas coisas nós temos a dizer para vocês que Maria fez muitas coisas, mas muitas coisas não foram escritas, né? Porque a personagem principal é Jesus, eram os apóstolos, era a palavra de Deus. Mas ela tem uma importância muito grande para nós que somos católicos. Então, uma das passagens que é muito importante, que Maria aparece e que o coloco como uma saudação para Maria, os salmos são cânticos, né, de louvação a um ser. Então, o Salmo 44, 44, do 7º até o 13, ele fala, não é o salmo todo, vou ler só onde fala sobre Maria, aonde está a presença de Maria aqui. Hino nupcial. Vosso trono, ó Deus, é eterno, de iniquidade e é vosso cedro real. Exalam nossas vestes perfume de mitra, aloés e incenso. Do palácio de marfim, os sons da liras deleitam. Filhas de reis formam vosso cortejo. Posta a vossa direita a rainha ornada de ouro de Ofir. Ouve, filha, vê, preste atenção. Esqueça teu povo e a casa de teu pai. De tua beleza se encantará o rei, e ele, teu senhor, rende-lhe homenagem. Então, aqui fala de uma núpcia. Então, quem é esse ser que coloca como uma rainha? Então, ela coloca ela com perfume de mitra, aloés, como tivesse a presença de Maria ali. É como fosse um casamento, né? Referente a um casamento, que eles homenageiam a mãe Maria com esses ornamentos.
Então, a filha dos reis, ela não era filha de reis, mas era filha de rei nos cortejos. Naquele momento, era rainha. E ela foi rainha. E a filha, quem é a filha? É Maria. E essa Maria, claro que não vão dizer que é Maria. Aqui está subentendido isso. Esquece teu povo e a casa de teu pai. Quer dizer, quando ela foi morar com José, casar com José, ela teve que seguir quem? O marido. Então, ela teve que largar a família. De tua beleza se encantará o rei. Quer dizer, quem é o rei aqui? O rei é Deus, né? E ele, teu Senhor, rende-se homenagem. Então, Maria, desde o início, até no Velho Testamento, fala que o Velho Testamento fala do futuro para o passado. Então, ele coloca como Maria foi planejada desde o início, desde o Velho Testamento, desde esses profetas, todos falam sobre isso. Então, eles falam que estava preparando a mulher, a criança, a menina, o ser altivo para dar a luz para o seu filho Jesus. Então, quando a gente fala isso, a energia de Maria, ela já está contida desde o Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, eles falam muito mais da presença que foi colocada naquele ser, que ele foi uma mulher escolhida para ter essa filha, e essa filha ser esposa, ser mãe de Deus. Então, tudo isso como se diz, engendrado, feito por Deus. Nada que aconteceu foi por acaso, né? Então, como Maria não disse não, ela não poderia dizer não, porque ela já foi preparada dentro do útero da mãe dela, com todo o conhecimento espiritual para esse momento, né? Esse momento que ela ficou espantada, mas aceitou, porque existia todo um comprometimento já de muitos anos de entendimento daquela criança. Então, a gente sente muita falta na Bíblia de momentos de Mãe Maria presente e Mãe Maria fazendo milagres, que uma das foi a boda de Canaã, quando o vinho tinha acabado todos e Jesus estava lá e o vinho tinha acabado e Jesus, Maria falou, faça agora. Então ela pediu para fazer o quê? Trazer mais vinho. E Jesus ficou assim, aí resolveu pegar os potes, todo mundo pegou os potes, tornou água em vinho. Então foi Maria a primeira a dizer para Jesus, a estar ali com Jesus, sabendo que ele ia fazer aquele milagre. Então, ela sabia de tudo do filho, não sabia o que ia acontecer, que Deus ia prover para ele, ia fazer para ele. Mas ela se colocou muito humilde, muito resignada, não com sofrimento, mas resignada com felicidade, de servir a Deus Todo-Poderoso. E nós, mães, nós, pessoas, a gente tem muita dificuldade em agradecer e louvar o nosso Deus. A vergonha de dizer, eu louvo o Senhor todo dia, abençoado seja o meu dia, agradeço, aleluia, pelo seu nome, agradeço pelo seu amor, agradeço pelo santo todo dia da minha vida, que você abre a minha vida, que você enxerga meus olhos,
Você sente o meu coração. As pessoas têm vergonha, mas não sinta vergonha. Diga para o Espírito Santo todos os dias: eu estou aqui, estou te pedindo força, luz, amor. E sei que a intercessora Maria está comigo, com você está comigo também. O meu coração está em Deus. Então, a igreja coloca muito, muito certo a teologia desse mistério do Pai, Filho e Espírito Santo. E a mãe, como sendo muito intercessora, aquela que vai interceder por todas as situações da nossa vida. Então, o que nós vamos fazer hoje? Vamos pedir ao Espírito Santo, através dessa água, e pedir, vocês vão pedir, né? Vamos pedir. Pedir ao Espírito Santo, junto com a grande Mãe Maria, a graça dos sofrimentos, vencendo e aceitando aquilo que não podemos resolver. Acreditando na palavra de Deus, acreditando na palavra do Espírito Santo e na força que ele tem sobre nós. Espírito Santo, eu estou aqui, movida pelo seu amor, movida pela sua energia, pedindo saúde, paz, a minha alegria na minha vida. Que a minha família que está doente, ou seja, de saúde ou de problemas familiares, que ela seja curada agora. Eu estou intercedendo por você. Nesse momento, o Espírito Santo está falando para vocês. E Maria, junto com o Espírito Santo, está agora na sua casa te pedindo que você ore com muita força, acredite que o Espírito Santo existe, ele está no meio da gente, orando por nós. Aceite o Espírito Santo no seu coração, abra. Não tenha medo de se abrir seu coração. Abra seu coração e nesse dia, no dia que for o dia das mães, a dia da sua mãe de carne, que a sua mãe espiritual é a sua mãe Maria, que seja um dia glorioso, fortalecido, e se sua mãe não estiver aqui, ela estará na bênção de Deus. Então, acredite nisso. O Espírito Santo me mostra uma luz dourada em torno de vocês, abrindo o caminho de vocês, sentindo a energia de luz dentro da sua casa, dentro da sua família. Aquelas pessoas que estão doentes, que seja conduzida por médicos que sejam competentes e veja a doença de pronto e seja abençoada a mão desses médicos. Que eles sejam fortalecidos pelo Espírito Santo. Eu peço nesse momento que o Espírito Santo ore por vocês. Nesse momento, a luz e a água do Espírito está dentro de vocês. Então, aleluia, Deus, Deus Pai, Deus Filho desse Espírito Santo. A Ti rendo a minha homenagem, a Ti rendo o meu louvor a Ti, Senhor. Nós precisamos louvar a Deus. Precisamos acreditar num ser maravilhoso que é Deus. E o Espírito Santo que está dizendo, venha, eu ajudo vocês, abra o seu coração. Por que vocês não abrem o coração de vocês? Por que vocês ficam acreditando em coisas que não tem que acreditar? Por que correm tanto de um lado para o outro, perguntando coisas para pessoas erradas? O que você acha disso? Vou num lugar ali, vou num lugar aqui. Ou se vocês têm o Espírito Santo para responder, por que esse tempo perdido? Esse tempo que não resolveu, o tempo que foi triste e magoado por você nesse coração. Não pense você que eu não errei, e nós não erramos até encontrar a via certa do caminho do Cristo, de Jesus, de
do Espírito Santo de Maria. Nós temos que entrar nessa via, nós temos que entender, ela é a via que vai te responder, que vai te liberar, que vai te agradecer, influenciar e te botar você no lugar que você merece. Lugar do amor, da verdade, da família, do bem-querer de todos. Isso que eu peço, e eu agradeço ao Espírito Santo sobre tudo isso que ele quis me dizer, a dizer a vocês. Vou dizer para vocês um salmo muito bom, que eu vou terminar com ele. Ó Senhor, vos convertestes o meu pranto em uma festa. Tiraste minhas vestes de luto e me cingiste de alegria. Assim minha alma vos louvará. Sem calar jamais, Senhor meu Deus, eu vos bendirei eternamente. Então, nesse momento, eu digo aleluia, aleluia, aleluia. Para terminar, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim seja. Se vocês gostaram, não esqueça de curtir, de compartilhar, de colocar o sininho. Porque precisamos aumentar mais as pessoas para rezar. Precisamos recolher, precisamos ter mais ovelhas. Eu quero mais ovelhas. Nós queremos mais ovelhas, o Espírito Santo quer mais ovelhas. As ovelhas têm que voltar e vai voltar. Então, queremos que você seja ajudando, uma ovelha procurando a outra ovelha. Então, esse é o meu propósito de você. Seja uma ovelha que procura sua irmã, outra ovelha que está perdida. Assim seja, amém.